Então, gente, bom dia novamente, né? Como nós estávamos falando, a gente começou a falar de dermatite atópica, né? E aí, então, a gente respondeu a primeira questão sobre o que é dermatite atópica. E aí, vocês falaram aí, né, para os coleguinhas, que dermatite atópica, ela é uma doença inflamatória crônica, né? Que acomete a pele desses pacientes, provocando muita coceira, né? Então, além de coceira na pele, é, provoca também vermelhidão, né? Descamação, todo aquele local ali fica vermelho, às vezes incha, às vezes dá ferida de tanto coçar, né? Porque coça muito. E aí, eu perguntei para vocês que outros sinais de atopia o paciente pode apresentar, né? Só que para isso é importante a gente entender o que é atopia, né? Então, o que é atopia? Quando a gente fala que pacientes são atópicos, são esses pacientes, né, que têm uma tendência, a produzir uma quantidade elevada, né, de IgE. E essa tendência, ela, como vocês me falaram aí anteriormente, ela é uma tendência familiar. Então, a pessoa ela tem uma predisposição hereditária, né, a produzir muito IgE. Uma quantidade muito grande de IgE, uma quantidade descontrolada, uma quantidade desregulada de IgE, tá? Ainda a gente não se sabe, a causa ainda é desconhecida. A gente só observa, né, que está muito relacionado com a questão familiar. Geralmente, quando um da família tem atopia, provavelmente outros pacientes da família, outros grupos, outros integrantes da família também vai ter esses sinais de atopia, né? E aí, geralmente, quando o paciente tem um sinal de atopia, provavelmente ele apresenta outros sinais de atopia, que foi o que vocês responderam aí para mim, né? Quando eu perguntei quais outros sintomas de atopia o paciente pode apresentar. Então, além da dermatite atópica, o paciente pode apresentar outros sintomas de atopia, que foi o que vocês me falaram, né? Ele pode ter uma asma, uma rinite, ele pode ter uma alergia alimentar, ou seja, a atopia nada mais é do que os pacientes são alérgicos. E aí, geralmente, quando tem alergia a ácaro, por exemplo, pode apresentar alergia a outras coisas também. Por quê? Porque é uma doença de hipersensibilidade tipo 1. Então, a dermatite, né, ela é uma doença de hipersensibilidade tipo 1, né, que Professora, liga. eu posso colocar nesses aí também o caso do o vitiligo? Por que você está querendo colocar vitiligo nesse caso? Não, porque, por exemplo, eu relacionei a questão da, da pele, né? Não. Eu, não? Dermatite atópica não é doença. Não, ela é assim. Dermatite atópica é atopia. Atopia Não, deixa, é alergia. Então, nesse quadro, a gente tem que associar alergia e não doenças de pele. Então, por exemplo, vitiligo não é provocado por causa de IgE. Então, no grupo de dermatite atópica, são doenças provocadas por IgE. Então, o grupo que estudou asma viu que o problema é IgE. Se alguém tivesse estudado um caso clínico de rinite, ia ver que o problema era IgE. O problema de dermatite é IgE. Então, vitiligo não é provocado por causa de IgE. Entendeu? eu entendi. Tá? Eu entendi. Então, Eu só, ah, só fiz essa relação por conta eu fiz o dermatite.
Sim. A minha irmã tem dermatite atópica, ela é 16 anos mais nova do que eu, então quando ela nasceu eu tinha 16 anos e eu acompanhei esse processo. E aí eu estava lendo e vendo essa questão da genética, né, de outra pessoa da família ter tido, ou ter tido uma doença também com a interferência da questão do IgE. E aí eu não sabia se o vitiligo era, porque a minha mãe tem vitiligo, então eu achei que podia estar relacionado, só Não, por isso. não é, não tem a base de, não é de IgE, não, tá? Ok, E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também, gente, do mesmo jeito ali que eu falei para vocês na artrite, né? A gente tem que falar na dermatite. Várias pessoas podem apresentar dermatite. O que é uma dermatite? É uma inflamação, um processo inflamatório que tem na derme. Então, até lá na parasitologia, a gente viu situações de dermatite, tá? Só que essa aqui que a gente está estudando é uma dermatite atópica. A dermatite atópica é essa inflamação na pele provocada pelo IgE. Então, o nome atopia, né, quando a gente fala de dermatite atópica, ela está relacionada com esse IgE aqui, tá? Com a produção desregulada, descontrolada, né? Exacerbada de IgE, beleza? Então, nesse grupo estão doenças com aumento de IgE, né? Então, se vocês virem lá, verem quem leu o caso clínico, então o caso clínico era do menininho, o caso de Tom, né? O caso de Tom é uma erupção cutânea com coceira, que é a dermatite atópica, né? E aí, quando vocês leram lá o caso clínico, o Tom apresentou outros sinais de atopia, gente. No caso clínico, quem leu o caso clínico, quais outros sinais de atopia que o Tom apresentou? Alguém leu lá o caso clínico do Tom? Tá lá no segundo parágrafo, né? Fala o seguinte: Tom sofria com eczemas desde seus 2 meses de idade, quando desenvolveu uma erupção cutânea escamosa e vermelhidão nas bochechas, joelhos e cotovelos. Aí fala lá que ele foi amamentado, né? Até os 3 meses, quando começou a receber uma dieta líquida à base de leite. Após 24 horas, ele começou a vomitar, ou seja, ele já manifestou aí uma reação ao leite, né? Aí eles tiveram que trocar o leite, porque ele já manifestou a reação alérgica ao leite, porque ele começou a vomitar. Além disso, ele teve problemas ao ingerir manteiga de amendoim. Além disso, ele desenvolveu asma, né? Um chiado no fêmur, chiado no peito. E aí, quando pegou o histórico familiar dele, lá no caso clínico fala, no histórico familiar, fala lá, ó, sua mãe sofre de febre do feno, que é uma alergia. O seu pai tem dermatite atópica, né? Aí fala do problema lá que eles têm com bicho de pelúcia, com poeira, né? O problema de dormir num colchão velho, que todos são alérgenos, né? Então tem a poeira, tem o pelo de bicho de pelúcia, o pelo de animais, o histórico familiar. Então, tudo isso aí levou o médico, né, a achar que o Tom realmente tinha uma doença de hipersensibilidade tipo 1, que é o caso lá das atopias. Porque ele manifestou um aumento de IgE, porque ele começou a ter alergia a várias coisas, então ele desenvolveu o problema da pele, desenvolveu alergia ao leite, desenvolveu alergia à pasta de amendoim. Então, ele já estava bem claro que ele é um paciente atópico, né, com muita alergia. E, além disso, eles olharam o histórico familiar. Então, no histórico familiar, também
tem histórico de alergia, né? Que foi o que vocês comentaram comigo antes da primeira aula do Zoom aí encerrar, né? Então, até lá no caso clínico, né, quando vai falar especificamente lá de dermatite atópica, fala isso, né? Sobre o que é essa doença. Ficou clara a questão número 1, gente? Sim ou não? Todo mundo entendeu o que é uma dermatite? Todo mundo entendeu que ela é uma doença de atopia e que a atopia é relacionada a esse aumento de IgE? Sim? Sim. Beleza. Então vamos lá para a questão 2. A questão 2 foi que eu perguntei dos mecanismos imunológicos da doença, não foi? Foi. Foi, né? Então na questão 2 eu perguntei lá quais os mecanismos imunológicos. E aí, gente, eu adoro essa questão de mecanismos imunológicos. Questão de mecanismos imunológicos, geralmente é uma doença, é uma questão que eu gosto de colocar na prova, tá? Então vamos lá. Alguém pode comentar para mim, comigo, quais são os mecanismos imunológicos fundamentais da dermatite atópica? Quer falar, Caroline? Pode falar. Quero. Eu respondi assim, que as células T estão envolvidas na dermatite atópica e são principalmente a TH2, que nesse caso migram para a pele. Essas e outras TH2 migram para a pele. E aí? Essas e outras células inflamatórias são recrutadas para a pele pela liberação de citocinas e quimiocinas provenientes do tecido afetado. Então, tem o recrutamento de células para o local, né? O local seria a pele. Além de células, o que mais que ajuda nesse recrutamento? As citocinas e as quimiocinas. E liberação de citocinas e quimiocinas. Tá. Então, células TH2, né, migram para a pele. E além de TH2, outras células migram, outros leucócitos, né? Então, vamos um pouquinho outras células, vamos um pouquinho que são os leucócitos. Como, por exemplo, eosinófilos, né? Migram para o local, que é a pele, e além do recrutamento de células, tem a liberação de citocinas inflamatórias, citocinas e quimiocinas, né? Mais alguma coisa? Ou esqueci, acho que esqueci quem estava falando, Caroline? O que mais, Caroline? Eu coloquei só até aí, professora. Só até aí. E aí, você conseguiu ver aí no caso clínico o que induz esse recrutamento? Não, eu não. Tem interleucina 1. Aí vocês estão dando um exemplo de citocina, né? Interleucina 1. O que mais? Que é o fator de necrose tumoral na TNF. Fator de necrose tumoral, o TNF-alfa. Mais alguma coisa? IL-1. A IL-1, que é a interleucina 1, falaram aqui, né? Então, são citocinas inflamatórias, né? Então, vocês observam aqui que tem a liberação de citocinas inflamatórias, né? Interleucina 1, TNF, que aí provocam as alterações vasculares para as células chegar. Então, quais células que chegam? Os leucócitos, né? Exemplos de leucócitos. Eosinófilos, os macrófagos ficam ali no tecido, os linfócitos TH2, né? Tudo isso ali vai estar no local. Agora, uma pergunta que eu tenho para vocês. Como que essas células chegam? Como que essas células são recrutadas? Por que elas são recrutadas? Por que tem a liberação dessas citocinas? Qual que é o gatilho dessa doença? Reações alérgicas? O alérgeno, mas o que assim ativa mesmo? Assim, ó, depois que isso aconteceu, deu um problema na pele.
Tem uma parte que fala da coceira, né? Quando ele coça, que causa lesão. Exatamente, gente. Tudo isso, né? Tudo isso aqui é resultado de um arranhão na pele, né? De um arranhão, de uma lesão na pele. E aí, o que que acontece? Quando tem um arranhão, quando tem uma lesão na pele, quando isso acontece, ativa os queratinócitos. Vocês sabem o que são os queratinócitos? Alguém sabe me falar o que são os queratinócitos? Ninguém sabe o que é queratinócito, gente? São células epidérmicas, não à base de queratina. Células epidérmicas, né? Então, os queratinócitos são as células epidérmicas. São as células da pele, né? Então, o que que acontece? O paciente, ele sofre alguma agressão na pele, algum arranhão, alguma escoriação. Então, por exemplo, o fato do clima estar muito seco, a pele está sendo agredida, né? A pele fica seca. Então, isso, né, ativa ali os queratinócitos, né, as células da pele. Às vezes a pessoa toma um banho quente agride a pele. Então, qualquer coisa que agride a pele ativa esse mecanismo imunológico. Então, toda vez que tem uma agressão na pele, né, os queratinócitos liberam essas citocinas inflamatórias. E o que essas citocinas inflamatórias fazem? Alguém lembra o que essas citocinas inflamatórias fazem? Lá na nossa aula de inflamação, o que a citocina inflamatória faz? Elas fazem o recrutamento? Exatamente. As citocinas inflamatórias, né? Elas provocam lá as alterações vasculares para a célula sair do sangue e ir para o tecido. Né? Alguém lembra para mim aí quais são as alterações vasculares que podem acontecer aí? A gente até falou na aula de hoje, quando eu fui falar do conteúdo para a prova. Quais são as alterações? Deus e Vânia tá afiada aí. Permeabilidade vascular, Aumenta as moléculas de vasodilatação. adesão, né? Deixa eu tirar. Aumenta lá as moléculas de adesão. Tem um aumento Vasodilatação. da permeabilidade vascular, né? Então, aumenta a permeabilidade vascular. Tem a vasodilatação. Aumenta o metabolismo celular. Aumenta o metabolismo celular. Então, com essas alterações, o endotélio vascular tem lá as moléculas de adesão, aumenta a permeabilidade, aí a célula sai do sangue e vai para o tecido. Ou seja, o problema está acontecendo na pele. Então, essas alterações vasculares vão acontecer na pele. E aí, com isso, né? Então, TNF, interleucina 1, vai estimular isso, vai fazer com que a célula saia do sangue e vá para o tecido. Aí, lá na pele, vai ter pH2, vai ter eosinófilo, vai ter tudo isso, tá? E por que eles falam de TH2? Qual que é a relação do TH2 com esse processo? O que o TH2 faz? Alguém lembra para mim o que o TH2 faz? Qual que é a grande importância do TH2 nesse processo aí? E aí, gente? Ninguém? O que o TH2 faz? Qual citocina que o TH2 secreta? Isso aí a gente viu até na nossa primeira aula, no nosso primeiro dia de aula, a gente viu isso aí. O papel de cada célula, inclusive do TH2. O que o TH2 faz? O TH2, gente, ele secreta interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. Alguém sabe me falar o que uma interleucina 4 faz? E aí? Da inflamação.
Não. O que a interleucina 4 faz? Até no caso clínico tem isso. Na página 243, o grupo que estudou do caso clínico, o que a interleucina 4 faz? E vocês, esse grupo de asma já está com ponto negativo aí comigo. Calma aí, professora. Vocês não fazem essas atividades direito para vocês ver, não. Estão me mandando aqui, deixa eu ver. Ela estimula a troca de isótipo para IgE. Ó, o Matheus falou aí, né? TH2 tem a ver com a imunidade humoral, sim. Por que o TH2 tem a ver com a imunidade humoral? Porque alguém aí falou, né? Não sei se foi a Gleice, acho que foi a Gleice, né? Fala aí de novo, quem falou da interleucina 4, aumenta... Ele estimula a troca de isótipo para IgE. Aumenta a síntese de IgE. Exatamente. Então, o TH2 secreta citocinas que aumenta a síntese de IgE e também, como o Matheus falou aí no bate-papo, né? Ele também aumenta eosinófilo. Então, a interleucina 5 é o que vai aumentar a produção de eosinófilo. Então, devido a um perfil TH2 que esse paciente tem, o que é um perfil TH2? Ele tem uma quantidade de TH2 muito maior que a quantidade de TH1. Então, a quantidade de TH2 dele é maior que a quantidade de TH1. Com isso, o perfil imunológico dele, né, é muito mais resposta imune humoral do que a resposta imune celular. Então, ele vai ter muito mais, vai ter uma quantidade muito maior de IgE do que um paciente normal, tá? Por isso que a gente fala que esse paciente, ele é atópico. Por que ele é atópico? Porque ele produz muito TH2 ali no tecido, e esse TH2 no tecido aumenta a síntese do IgE. E o que o IgE faz? O que o IgE faz, gente? Alguém lembra o que o IgE faz? Ele é responsável por liberar alergia, parasitose, eumínios, essas coisas. O IgE, né? Meu quadro aqui encheu, deixa eu até pegar outro aqui, né? O IgE, ele é uma citocina muito relacionada, IgE, né? Lá quando lá na imunologia básica, vocês devem lembrar disso, né? É a imunoglobulina relacionada à alergia e parasitose, né? E uma resposta imune contra os eumíntos. Então, como a gente está falando aqui do eosinófilo, o Matheus está aí falando, né, de ligar aos granulócitos. Muito bem, Matheus, porque pode ser mastócito, pode ser eosinófilo, assim como a Vanessa está aí falando também. Então, vamos pegar aqui o exemplo de uma célula granulócita, tá? Então, uma célula granulócita é uma célula que tem grânulos. Então, eu vou pôr aqui, ó, os grânulos aqui. Então, esses grânulos aqui, eosinófilo, mastócito, tudo tem esses granulozinhos. Todos são granulócitos, assim como o Matheus e a Vanessa falaram aí, né? Então, aqui nós temos os eosinófilos, temos basófilos, né? Então, deixa eu pôr o núcleo dessa célula aqui, né? Deixa eu pôr aqui o núcleo dela, tá? Aqui o núcleo da célula. Então, eosinófilo, basófilo e mastócito, né? Cadê? Ui, mastócito também tá aqui. São células granulocíticas, né? E aí, vocês devem se lembrar lá da imunologia básica, e até porque a gente revisou isso também no início do semestre, né? No nosso primeiro dia de aula. Vocês vão lembrar lá que a gente comentou que eosinófilos, basófilos e mastócitos têm receptor para porção
FC do IgE. Então, vocês devem se lembrar, né, lá na imunologia, que essa aqui, ó, é a estrutura básica de um anticorpo. Vou até pôr aqui de pretinho, desenhar um anticorpo aqui. Vocês lembram lá da imunologia básica que a gente desenhava a estrutura de um anticorpo assim? Lembra ou não? Lembra, né? Sim. Aí, aqui era a porção em que liga o antígeno. Então, aqui, ó, é onde liga o antígeno, o estranho, né? E aqui, nessa porção aqui, é a porção FC. A porção FC é a responsável pela função do anticorpo. Então, aqui, ó, é onde liga o antígeno, né? O alérgeno, por exemplo, e essa aqui é a porção FC. E aí, então, o que acontece, né? Eosinófilo, basófilo, mastócito tem receptor por essa porção FC do anticorpo. Então, aqui nós temos a célula, eosinófilo, basófilo, mastócito. Então, essa célula está lá na pele, né? Aí, tem o TH2 que vai aumentar a síntese do IgE, né? Aí, o IgE vem e encaixa aqui, ó. Então, esse aqui, ó, ele é um anticorpo do tipo IgE, tá? Por isso que a gente fala que o eosinófilo tem receptor para a porção FC do IgE. Tá aqui, ó, o chave fechadura, né? E aí, quando essa célula entra em contato com um estranho, entra em contato com o antígeno vem e encaixa aqui, ó. Vou pôr um antígeno de azul. Aí o antígeno vem e encaixa aqui, ó. Quando acontece esse chave fechadura aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer a desgranulação dessas células. Vai liberar esses mediadores inflamatórios, né? E aí vai aumentar mais ainda o processo inflamatório, vai recrutar mais ainda células para o local da inflamação. Entenderam os mecanismos imunológicos, gente, da dermatite atópica? Então, esses aqui são os mecanismos imunológicos da dermatite atópica, né? Então, os mecanismos imunológicos estão baseados aí com a alergia. Então, o grupo que estudou sobre asma alérgica, né, observou que o mecanismo imunológico, o início até pode ser diferente. O que desencadeia a doença até é diferente. Por exemplo, no caso de dermatite, o que desencadeia é a agressão na pele, né? Então, quando tem a agressão na pele, ativa os queratinócitos. Os queratinócitos que vai liberar as citocinas inflamatórias, que vão provocar as alterações vasculares para as células saírem do sangue e ir para o tecido, para ter o recrutamento de células, né? Mas na asma, o mecanismo também é TH2, na asma também tem o IgE, né? Por isso que apesar de ter dividido a turma, vocês acabam que estudaram sobre o mesmo fundamento, né, imunológico. Os dois grupos estudaram sobre doenças de hipersensibilidade tipo 1, que é essa relacionada com o IgE. Certo, gente? Professora, só muda aí para mim printar a tela do segundo. Tá. Lembrando que eu vou colocar essa aula também no YouTube, tá? Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão foi que eu perguntei sobre os dados clínicos e laboratoriais, foi? Ou não? Isso. Foi, né? Pode passar a tirar dessa tela? Pode, obrigada. Então, vamos lá para a próxima questão, né, de dermatite atópica. Vamos lá sobre caracterizar a dermatite atópica de acordo com os dados clínicos e laboratoriais apresentados pelo Tom. Então, vamos primeiro. Lembrando, gente,
O link do meu canal do YouTube, ele tá na plataforma digital, ele tá no Google Sala de Aula, tá? E qualquer dúvida também é só procurar no Google, tipo Rosana Moraes YouTube, que também pode ser que apareça, tá? Mas eu uso na plataforma digital e no Google Class, tem o link lá para vocês. Na apresentação lá na plataforma digital, tem o link do meu canal do YouTube. Aí só você fazer a inscrição lá no meu canal, que toda vez que eu postar um vídeo novo, você já recebe a notificação. Então, vamos lá para os dados clínicos que o Tom apresentou. Vamos lá, gente. Quais os dados clínicos de dermatite que o Tom apresentou? E aí? Lesões abertas na pele. Lesões na pele. Coceira contínua. Coceira contínua. O inchaços no braço. O vermelhidão, o inchaço. Tudo isso serve. Esse líquido aí, professora, que fala que escorre, esse líquido é o quê? É um pus? Aí esse líquido, você viu que ele teve uma infecção por uma bactéria também? Porque quando abriu a porta de entrada, né? Quando agrediu a pele, aí abriu a porta de entrada. Então, favoreceu ali a penetração proliferação de bactérias, né? E piorou ainda o sintoma. Mas o próprio processo inflamatório tem um aumento da permeabilidade vascular, e nesse aumento da permeabilidade vascular tem extravasamento de líquidos. Então, esse líquido, ele também pode ser provocado por causa do aumento da permeabilidade vascular, né? Então, esse líquidozinho pode ser por causa do próprio processo inflamatório também. Mas basicamente, né, foram esses os sintomas que ele apareceu aí no cotovelo, joelho, no dorso da mão. Então, professora, quando a doença quando ela está no início mesmo, ela tem os locais específicos? Na verdade, né, a doença ela vai depender de pessoa a pessoa. Tudo vai muito depender da onde está a agressão, tá? Por que a gente fala muito de cotovelo? Porque já é uma região que já fica mais seca, que já tem mais escoriações. Por isso que fala muito assim de cotovelo. Joelho, cotovelo. A mão lava muito a mão, né? Então a mão ela resseca com mais facilidade do que a pele, né? Então, assim, por causa da agressão. Na verdade, o que desencadeia a doença é a agressão, tá? A lesão. Então, mas assim, o que leva a infecção, a inflamação dessas bactérias, proliferação, né? Na verdade, das bactérias, é o ato de coçar, né? Porque coça... Porque é o seguinte, vamos lembrar lá da imunologia básica, tá? A pele, ela é uma barreira de proteção. Então, a pele é uma barreira de imunidade inata, é uma barreira física, né? Então, a pele íntegra, ela dificulta a penetração de bactérias. Agora, uma pessoa que tem dermatite atópica, o clima ficou seco, por exemplo. O clima ficou seco, a pele vai ser agredida. Com a pele agredida, a pessoa ainda coça, porque a dermatite, ela coça muito. Então, é uma coceira, assim, contínua, é que ele até fala aí, né? Coçava continuamente a pele. Aí o menininho começa a coçar continuamente. Quanto mais ele coça, pior fica. E aí, fere a pele. Com a abertura, favorece a penetração de bactérias. Favorece a proliferação de bactérias. Mas não é que a bactéria provoca a dermatite, não. A bactéria não provoca dermatite. Pacientes com dermatite, devido à agressão da pele, devido ao problema na pele, facilita a penetração de bactérias, porque rompeu a integridade, entendeu? Entendi. Tá? Então, é como se fosse uma consequência. A infecção na pele é como se fosse uma consequência da dermatite, porque abriu a porta de entrada, tá?
Então, basicamente, os dados clínicos são esses, né? Vocês até poderiam aí acrescentar, né? Que outra associação de dados clínicos que o médico coletou foi o histórico familiar de alergia, né? Que o médico detectou aí na consulta. Doutora, eu coloquei que está aí no 4º parágrafo.